Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estamos aqui mais uma vez com a Alane Marie, que esteve conosco no episódio 27 do Emílias Podcast, lá em 2020, né, no meio da pandemia. E hoje estamos também aqui com a Natália Chaves dos Santos, que é a nova bolsista do Emílias Podcast. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo, Adolfo. Tudo jóia. Então, tudo bem, Alane? Tudo bem, professor Adolfo? Tudo bem, Natália? Tudo jóia. Alane, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia dos memes algorítmicos que você compartilha com a gente no Instagram. Então, foi engraçado, porque foi bem assim, ao acaso e bem aleatório. Não completamente, não 100% aleatório, né, vamos dizer assim. Até eu não lembro se eu mencionei no outro episódio do Emílias Podcast, eu acho que eu devo ter mencionado, mas no caso vou contar a história novamente, né, para quem não acompanhou outro episódio ainda, já convido para acompanhar também. Então, eu já tinha um desejo de fazer divulgação científica há um tempo, já para praticar também conteúdos de ensino, porque eu tenho esse desejo de, quando eu concluir meu doutorado, eu seguir na academia como professora. Então, a divulgação científica me daria essa possibilidade para eu já me adaptar, né, com esse desejo que eu sempre tive. E aí, eu estava num domingo, meio chuvoso, como o dia de hoje, assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, o seriado de comédia. E aí, é um episódio da década de 80, mais ou menos. Quer dizer, a série, para quem acompanha, sabe que ela se passa na década de 80. Brooklyn, 1986, acho que é algo assim. Enfim, era um ano que retratou quando o computador estava sendo popularizado. O comércio de computadores para uso pessoas comuns, vamos dizer, e não apenas supercomputadores, assim, da época, estava sendo popularizado, e aí chega lá no salão de beleza onde a Rochelle trabalhava. A Rochelle é a mãe do Chris. E aí todo mundo, assim, animado, não, porque chegou o computador aqui, vai nos ajudar a gerenciar os dados e ajudar a gerenciar, organizar tudo. A Rochelle fica olhando, assim, cruza os braços e fala, eu não preciso disso. Porque eu sou um computador. E quando ela falou isso, eu comecei a viajar na frase dela. Eu pensei, mas ela não está de toda errada, porque existe uma tese na computação, na ciência da computação, que é a tese de Church-Turing, que diz que, em teoria, um cérebro humano, por exemplo, seria equivalente a um computador, porque tudo que a gente consegue computar, ou seja, calcular no mundo físico, a gente também consegue calcular com um computador do jeito que a gente conhece. E aí eu falei, ou seja, ela não está de toda errada, porque o cérebro dela computa coisas no meio físico, então pela tese de Church-Turing, ela é um computador. Mas e como que eu vou explicar para as pessoas esse meme? Eu quero fazer esse meme, mas assim, só as pessoas de computação que vão entender. Eu não quero que só as pessoas de computação entendam, eu quero aproveitar já o gancho para mostrar para quem não é da área o que a gente estuda, que computação, as pessoas têm uma ideia que vai consertar uma impressora, e não é bem isso, né? Não é uma atividade assim, apenas, como que eu posso dizer? Não é isso que a gente faz, na verdade, né, em ciência da computação. A gente faz muito mais coisas. A gente faz o computador pensar, por exemplo. Então eu falei, vou aproveitar e contar para as pessoas isso, divulgando o meme, mas eu tenho que falar de um jeito que o público geral entenda e não só o pessoal da computação. Aí pronto, surgiu os memes algorítmicos. Foi o primeiro meme. Muito bacana, muito bacana. E você começou no Instagram, se não me engano, né? Eu acho que você já tinha conta no Twitter, talvez já tinha no Instagram, mas eu acho que os memes mesmo você começou no Instagram. Isso. E depois você passou a usar também o TikTok, né? Não sei se com o mesmo foco. Explica pra gente como é que é essa questão do Instagram, TikTok, são públicos diferentes. Uhum. Então, agora até eu esqueci de mencionar, antes de falar do TikTok, no Facebook, na verdade, eu tinha uma página. Eu tenho uma página, mas é que ela está desatualizada. Mas eu fiz porque eu dei aula, logo que eu terminei o mestrado, eu dei aula na universidade onde eu fiz a minha graduação, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. Dei aula por 6 meses como professora substituta. E aí eu fiz alguns memes, que eu dava as disciplinas de algoritmos em grafos e análise de algoritmos. Então eu fazia memes para os meus alunos. Aí, vocês achavam engraçado, não sei, mas eu me divertia pelo menos fazendo os memes. Aí eu tenho essa página lá, mas como eu disse, está desatualizada. Então eu considero que o boom mesmo dos memes foi no Instagram
depois dessa do Todo Mundo Odeia o Chris que eu expliquei, né? Mas no TikTok, sim, é um público diferente, porque o TikTok pega principalmente... eu sinto que pega um público ainda maior e ele viraliza os conteúdos mais facilmente do que no Instagram. É muito fácil viralizar. Então, o TikTok acaba que hoje em dia, a mídia social que eu mais tenho seguidores. Também, assim, foi crescendo por motivos aleatórios, não inicialmente por computação e por vida acadêmica. Foi assim, eu fazendo qualquer outro tipo de vídeo, assim, seguindo as trends do momento. Mas aí, uma delas em particular, relacionada à série N with an E, N com E, que é uma série que eu amo, inclusive, eu participei de uma trend que não tinha nada a ver com computação, como eu falei, e aquele vídeo acabou viralizando. E eu falei, tá bom, eu vou aproveitar então a minha subfama, né, para falar de computação e vida acadêmica. E aí, hoje em dia, eu posto vídeos lá também, falando de computação, como eu falei, memes também, de como é a minha rotina aí concluindo o doutorado. E tem crescido bastante também em visualização. Como eu disse, eu sinto que o público é maior. Além de viralizar mais fácil, é um público maior, porque pega, por exemplo, mais crianças, vê meu conteúdo, mais adolescentes, então o público mais jovem acaba tendo acesso também. E aí eu tenho que adaptar um pouquinho a forma como eu faço no Instagram. Por exemplo, no Instagram eu acabo... E no Twitter também, porque no Twitter eu acabo replicando um pouco o que eu faço no Instagram. Então, no Twitter e no Instagram eu acabo falando de coisas um pouco mais técnicas e escritas, porque eu tenho espaço para isso. E no TikTok eu aproveito mais as trends aí do momento, tento fazer umas dancinhas, uma dancinha ou outra, porque aí como tem também um público diferente, o formato mesmo da rede social é diferente, aí acaba não sendo as mesmas coisas que eu tenho no Instagram e no TikTok e Twitter. Alane, como que você tem, assim... Porque você posta pra gente os memes, mas como que surgem as ideias pra você estar fazendo esses posts? Então, no momento, eu não tenho nenhum roteiro, assim, porque como eu tô dando prioridade para concluir meu doutorado, vou aproveitar e fazer um merchazinho aí da minha defesa também. Eu vou defender o doutorado agora, dia 28 de outubro, então, se vocês ouvirem o episódio, talvez eu já tenha defendido meu doutorado, mas vai ser no dia 28 de outubro agora, às 10 horas da manhã, no auditório de informática da UFPR. E então, acaba que eu estou dando prioridade para as coisas da defesa, mas, então, eu não tenho, assim, um roteiro de quando eu vou postar, o que eu vou postar. Normalmente ele vem, assim, como uma inspiração mesmo. Mas quando eu tenho um tempinho, aí eu começo, assim, a pensar em, por exemplo, eu vi uma matéria... que saiu na mídia de algum avanço tecnológico e lá teve algum termo técnico que está todo mundo falando e que esse termo técnico tem a ver com a minha área, por exemplo, que é computação teórica. Falei, então talvez seja uma boa oportunidade para eu falar daquele conceito específico encaixado dentro da minha área. Então, né, foi um exemplo de como que o conteúdo surgiu por uma inspiração externa que eu tive. Ou então, às vezes eu estou lendo alguma coisa... Por exemplo, tem um livro que eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou, que é o Andar do Bêbado, eu recomendei no outro episódio aqui do Emílias. Então, eu tô lendo ele fazendo um fichamento. E conforme eu vou fazendo esse fichamento, às vezes eu gosto de pegar conteúdo de lá também e colocar na minha mídia social. Esses dias, teve uma pessoa que veio me perguntar o que era um algoritmo aleatorizado, por exemplo, que é uma forma de fazer algoritmos que eu utilizo na minha pesquisa e que basicamente são algoritmos que envolvem algum passo aleatório, que depende de algum sorteio de alguma coisa, depende de probabilidade. Então, esses dias alguém veio me perguntar, eu falei, é uma boa ideia de conteúdo para eu falar para as pessoas, o que é algoritmo aleatorizado? E então, assim eu vou fazendo, mas eu pretendo agora, depois de concluir o doutorado, e mesmo iniciando, dando continuidade à minha carreira acadêmica, eu pretendo produzir conteúdo organizado. Eu pretendo me dedicar mais para poder também transmitir melhor o conteúdo e o conhecimento para as pessoas. Sobre essa questão do conteúdo organizado, hoje mesmo eu falei do seu conteúdo para os meus alunos, porque eu estava falando assim sobre PNP, eu disse, mas
qual foi o post? Eu disse, preciso achar. Talvez, aí eu digo, não estou dizendo para você, estou dizendo para quem estiver ouvindo, assistindo, aí, vai lá e coloca numa página, esse aqui é o link do P versus NP, esse aqui é o link... Hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar o conteúdo e organizar para outros, né? É uma forma de contribuir. Antes da pergunta que eu ia fazer sobre o TikTok, que aí uma questão interessante é que você faz conteúdo para uma das áreas talvez que tem menos gente proporcionalmente na computação, que é a computação teórica. Como é que é o feedback desse conteúdo? É um feedback de pessoas da computação teórica ou tem gente de outras áreas também que se interessa? Você tem alguma informação sobre isso? Então, eu tenho recebido feedback bem variado, assim, de pessoas da computação e tecnologia no geral. Nesse meio tempo, conheci também pessoas da própria computação teórica que de alguma forma chegaram ao conteúdo. Por exemplo, a professora Eloá Guedes, que também já foi entrevistada no Emílias, que ela é de computação quântica, né, dentro da computação teórica, lida com computação quântica. Então, eu acabei tendo um contato um pouquinho maior com ela, até então só pelo Instagram, ainda não conheci ela pessoalmente, mas pude conhecer ela, ou ter um contato maior com ela, por exemplo, por conta da divulgação de conteúdo de computação teórica. Então, né, ela foi um exemplo de alguém que é da área mesmo, de pessoas que eu criei uma conexão maior devido a divulgar o conhecimento da área, conteúdo da área, mas, no geral, são pessoas de várias outras áreas da computação. E principalmente alunos de graduação também, que às vezes estão buscando alguma coisa de análise de algoritmos e grafos, que eu, bem onde eu estou inserida, acho um conteúdo e me fala, nossa, que legal, às vezes vem tirar dúvida comigo. Então, é bem bacana, assim, quem que está atingindo, assim. Legal. E como é que você tem ideias para os vídeos do TikTok? Eu já vi alguns que eram mais assim sobre vida acadêmica, mas eu não sei, eu não vi todos. Então, como é que você tem as ideias? Você falou aí a questão, eu vejo os trends, mas, enfim, por que você, por exemplo, coloca as coisas de vida acadêmica? Que aí o que eu penso também, é um público bem pequeno, né? A quantidade de pessoas que está fazendo mestrado, doutorado, com relação à população, como é que você tem essas ideias? Também vem uma coisa de inspiração, assim, ou eu vejo a trend que está rolando ali e eu penso, como que eu posso adaptar aqui para uma situação cotidiana que eu vivo? E aí eu já acompanho memes de outras páginas de memes acadêmicos, assim, de mestrado, doutorado, iniciação científica. Aí eu penso, como que eu posso mesclar para não copiar a ideia deles, mas também para entrar na trend, como que eu posso adaptar? Então acontece assim, a inspiração chega, ou eu tentando encaixar na trend, ou também acontece às vezes de, sei lá, eu vivi a situação ali. Por exemplo, esses dias eu estava usando o mouse, ele estava conectado no gabinete do outro computador, mas eu achei que estava conectado no meu notebook. Falei, E eu tentando mexer o mouse, falando, não está funcionando isso daí, tem algum problema no mau contato. Eu fiquei um tempo até ver que só não estava conectado no computador correto. Aí eu aproveitei a situação para fazer o meme. E às vezes, como eu gosto muito de música, às vezes me vem a ideia como que eu posso fazer, sei lá, uma dancinha no ritmo da música e botando alguma coisa informativa de vida acadêmica. E, bom, como você me perguntou do alcance que tem, no TikTok, principalmente, atinge, como eu já falei, de modo geral, atinge pessoas de tudo que é público, não apenas o acadêmico, não apenas adultos, mas também crianças e adolescentes. E aí eles vira e mexe, vem comentar que nem esses dias eu coloquei o vídeo lá falando, minha defesa do doutorado tá chegando, e fiz lá, entrei na trending também. Nossa, deu uma repercussão muito grande, assim, pessoas falando parabéns, conta mais como que é o doutorado, como que é a vida acadêmica, como que é ser cientista. Então, assim, atinge essas pessoas também e elas acabam querendo saber mais como porque infelizmente muitas pessoas ainda acham que é um mundo muito distante você tá na pós-graduação. A gente sabe que existem muitas barreiras, especialmente nos últimos anos, que acaba não se tornando uma carreira muito atrativa no Brasil, sem falar que existem muitas barreiras ainda acaba sendo uma realidade um pouco distante para algumas pessoas
mas devido enfim, ao contexto que elas estão inseridas, a gente tem que mudar essa situação. E eu acredito que justamente o primeiro passo para a gente mudar é a gente fazer essa divulgação para a sociedade. Quem somos nós? Estamos fazendo ciência no Brasil. Somos gente como a gente, passamos por dificuldades. Não é um mundo impossível. A gente já teve muitas políticas de acesso à ciência e eu espero que nos próximos anos a gente volte a esse cenário de esperança mesmo. Que as pessoas consigam ter esse acesso. E porque assim, né, a sociedade entendendo da importância da ciência e as pessoas também entendendo que elas podem fazer parte desse processo, porque não é uma realidade impossível, a gente abre mais portas para que mais pessoas façam ciência e a gente tenha mais avanço ainda no país. Então, eu aproveito os memes já para isso mesmo, para mostrar como que é o dia a dia, que não é uma coisa que a gente vê em filme, que hoje em dia até os filmes não retratam tanto isso, mas há um tempo atrás, filme, desenho animado, etc., mostrava sempre o cientista, aquela cara de Einstein, assim, fechado no laboratório, o cabelo, assim, pra cima, usando óculos, o estereótipo de Einstein mesmo. E aí as pessoas não se identificam com aquela imagem, né? Eu penso que realmente, eu não quero ser um cientista e viver, sei lá, fechado no laboratório. Não é bem assim, né? A gente tem uma vida pessoal, além da vida profissional. Enfim, quebrar estereótipos também, isso seria uma das intenções de estar fazendo esses memes aí. Já que você falou de série, você já assistiu a série The Chair? Chair, né? Ainda não. Ela é um pouco mais realista do que a média, né? Infelizmente parece que foi cancelada, né? É uma série sobre uma professora que se torna chefe de departamento e aí tem todas as confusões com os professores mais antigos, o professor que não obedece às ordens, o professor que fez um gesto nazista em sala de aula, mas ele estava brincando, mas aí os estudantes começam a protestar. É bem, bem interessante. Tem naquele streaming famoso, né? Bom, você falou aí agora pra gente como que surgiu a sua ideia dos posts, falou como que surge, assim, cada post, cada ideia, né, que normalmente você pega e quer reproduzir algo do seu dia pra tirar a dúvida de mais pessoas, levar mais informação. E aproveitando a deixa que você falou que um vídeo seu, recentemente, você falando sobre o doutorado, acabou tendo uma repercussão maior, eu queria saber se você sabe dizer o que faz um vídeo ou um post seu fazer sucesso nas redes. Eu acho principalmente identificação das pessoas com o conteúdo. Nesse caso, eu estava falando da minha defesa, então, inicialmente gerou uma identificação, quem sabe, com quem está para defender e outras coisas, mas aí, não sei se foi bem um bom exemplo esse que eu falei do doutorado, a questão da identificação, porque eu percebo que, de modo geral, quando você faz um meme, que elas se identifiquem tanto porque, sei lá, é uma dificuldade que elas têm para assimilar aquele conteúdo e encontraram aquele conteúdo informativo, ou um meme falando sobre o meu cotidiano, que nem a situação do mouse que eu exemplifiquei e outras pessoas se identificam. Então, né, de modo geral, a identificação é uma coisa que dá bastante visualizações e bastante engajamento, essa palavrinha famosa. Mas nesse caso aí do doutorado, principalmente no TikTok, porque eu acho que vem daquela coisa de... para muitas pessoas ainda é uma coisa nova, assim, né? Você falar, nossa, eu tô vendo um cientista aqui no TikTok, que legal. Um cientista vai defender o doutorado, nossa, que legal, porque é uma conquista grande, assim, como defender o TCC, defender uma dissertação de mestrado. Cada etapa, né, é uma conquista. E... eu acho que o que gerou esse engajamento foi também essa sensação, assim, de vitória, mesmo que a gente tá vivendo um cenário tão difícil, né? Veio pandemia, uma crise econômica, enfim, muitas barreiras a gente tem vivenciado. Eu acho que sempre que a gente vê alguma coisa, algum conteúdo que gere... que esquente o coração, assim, vamos dizer, né? Uma conquista de uma pessoa, a gente sabe que não é fácil. Eu tive muitos obstáculos, uma montanha-russa aí nesse caminho que não foi fácil. Então, eu acho que também quando elas veem esse tipo de conteúdo, não deixa de gerar uma identificação também, porque a gente está buscando, mesmo num cenário tão difícil, a gente ter as nossas conquistas e travar nossas próprias batalhas, né? Então, eu acho que nesse ponto, apesar de inicialmente falar que eu achar que não era um bom exemplo para identificação, agora falando aqui, mudando de ideia, eu acho que talvez realmente seja um exemplo bom para identificação, porque
As pessoas, a gente não gosta de ver só... Aliás, a gente não gosta de ver tragédias e notícias ruins, a gente gosta de ver notícias boas também. Então, nesse caso aí da notícia que eu vou defender, acho que... Espero que as pessoas tenham ficado felizes. E você falou que tem outras pessoas que fazem TikTok com esse motivo acadêmico. Se forma um pouco uma comunidade entre essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo? Vocês sabem quem são vocês mesmas? Ainda não, apesar que alguns que eu sigo já me seguiram de volta no TikTok, então já me encontraram, mas assim, não tem uma proximidade da gente conversar e planejar conteúdo juntos, isso ainda não. A não ser mais regional, que acaba se conhecendo, que nem teve a Ludmilla também, que já foi entrevistada aqui por vocês, né? Ludmilla Galvão, ela também produz memes, também começou na pandemia aí, então, inclusive é minha colega de departamento lá na UFPR. Mas assim, de modo geral, ainda essa conexão está mais regional mesmo. Eu percebo uma integração maior de criadores de conteúdo acadêmicos na computação. Na computação, eu acabo tendo um contato um pouquinho maior com outras pessoas que já produzem conteúdo também. Mas, de modo geral, pós-graduandos, ainda estamos nos conhecendo e ainda, como eu falei, ainda está meio clusterizado por ali mais cada um na sua cidade, no seu estado, mas acho que logo dá para mudar isso, né? Juntar o povo aí e fazer um... Legal. E a próxima pergunta você já um pouco que respondeu, né? Que a pergunta era, você recebe feedback positivo das pessoas que acompanham o seu trabalho? Você já falou um pouco. Mas aí eu quero acrescentar, se você quiser falar mais sobre feedback positivo, e se você quiser falar também sobre o possível feedback negativo. Porque tá. Hoje em dia, como você falou, parece que tem um grupo de pessoas que odeiam a ciência. Parece não. Exato. Tem um grupo de pessoas. E que qualquer coisa que seja... Eu não faço... Eu até divulgo, às vezes, ciência nas minhas redes, não sei, mas eu ainda não sofri hate, mas eu já vi gente sofrer. Né? Então, o que é que você tem a falar sobre essa questão do feedback? Como você reage quando você recebe um feedback negativo, talvez, de alguma pessoa? De algum post? Felizmente, eu recebo mais feedback positivo do que negativo. Então, e quando não é, assim, 100%... Como posso dizer? Tem os negativos, eu já vou falar deles. E tem os construtivos, ou tem as pessoas que falam alguma coisa mesmo para melhorar o conteúdo. Acho que mesmo o professor Adolfo já me deu sugestões também, coisas que eu poderia corrigir, que poderia melhorar o alcance, melhorar a compreensão de quem está acompanhando, e isso é muito positivo, com certeza. Na verdade, assim, eu ia falar, não é 100% positivo, não, é claro que é positivo, porque quando é construtivo, vem só para agregar ainda mais o trabalho, né? Então... eu recebo, além do conteúdo das pessoas falando, nossa, gostei muito, aprendi, etc. Também recebo esses com correção que vem para melhorar e para agregar. Mas, infelizmente, nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu então para agradar? Já tive feedback negativo, já percebi falta de abertura de algumas pessoas... por eu falar que as dificuldades que é ser da área de computação teórica. Eu vou falar de computação teórica e depois eu vou falar um pouquinho da ciência, de modo geral, como tocou no ponto, né, que a gente vem sendo muito atacado, né, ultimamente. Infelizmente, eu já recebi, assim... Porque eu falo bastante que a área da computação teórica, na verdade, áreas teóricas, no geral, elas ainda são pouco valorizadas. Pesquisa de base, né, que a gente fala, pesquisa de base porque justamente ela está na base para surgirem as aplicações que a gente tem hoje em dia. Então, tem muita teoria que inicialmente a gente pensa, nossa, isso aqui é super abstrato, ou aquela velha coisa do, eu não sei onde eu vou usar isso na minha vida, não sei onde eu vou aplicar isso na minha vida, mas essa pesquisa é necessária porque ela é o chão para que a ciência vá crescendo até as aplicações de tecnologia de ponta que temos hoje. Mas eu já tive feedback negativo de algumas pessoas, ou delas virem me falar, mas isso que você estuda não serve para nada. E aí já entra no ponto do ataque à ciência também, né? Não serve para nada porque só é teoria, as pessoas se preocupam demais com teoria. E eu acho que não, acho que tem que...
a prática é importantíssima, mas as duas, elas têm que caminhar de mãos dadas. Então, infelizmente, eu já tive um feedback negativo de pessoas da própria computação. E também, de modo geral, pessoas que não compreendem muito como que é o processo de ciência. Às vezes não porque é falta de acesso ao conhecimento, mas porque elas não querem mesmo, porque normalmente esse tipo de feedback negativo que fala, eu não sei onde você vai aplicar a tua pesquisa, vem de uma pessoa que não está disposta, você tenta conversar, mas ela não está disposta a ouvir. É diferente de uma pessoa que não sabe determinada coisa, porque ela realmente não teve acesso na vida dela. Então, essas pessoas que fazem esses ataques, eu já ouvi falarem assim, mas ciência é só de quem ganha Nobel, ciência é só de quem ganha prêmio, vocês não são cientistas. Elas têm essa ideia que se você não ganha um prêmio super grande, dos prêmios super conhecidos, você não é um cientista que está trabalhando, a tua contribuição não é válida. Sendo que justamente aquela pessoa que ganhou o Nobel um dia. E eu também nem vou entrar muito nos detalhes do Nobel, por exemplo, porque também tem várias variáveis envolvidas aí, que muito subjetivas, que seria papo para outra conversa, que eu não tenho muita expertise no caso. Mas assim, enfim, para um cientista ganhar um prêmio grande desse, ele dependeu do trabalho de muitos outros cientistas, que às vezes não tiveram aquele prêmio, mas trabalharam arduamente para dar a sua contribuição, a sua peça no quebra-cabeça, no grande quadro de quebra-cabeça que é a ciência. Então, esse tipo de feedback negativo que eu já ouvi, às vezes até numa discussão que não tinha nada a ver com o meu trabalho, da pessoa olhar o meu perfil e ver que eu era cientista, ver que eu era pesquisadora, e falar assim, eu vi aqui tua área, vi o que você está fazendo, você estuda teoria, não serve para nada, o que você quer opinar no assunto X aqui. Eu já ouvi, a pessoa misturar, não tinha nada a ver, mas ela usou o meu trabalho para me atacar. E para atacar cientistas de modo geral. Então, essas, assim, sempre é nesse ponto que acaba pegando. Eu não sei porquê, o que você está fazendo, você está recebendo, porque eu sou bolsista, da CAPES. Você está recebendo bolsa aí, o dinheiro do meu imposto, tá? Quer dizer que eu tô pagando o meu imposto para você não fazer nada importante. Falei, como que não é importante? E eu tentei argumentar já com essas pessoas, mas algumas acaba sendo bem difícil, assim. Mas apesar disso, como eu falei, assim, nem sempre eu reajo muito bem. Eu tento responder da maneira mais educada possível e às vezes eu chego num limite. Eu não vou tratar a pessoa com palavrões e descer o nível da conversa, mas eu acabo perdendo a paciência várias vezes nesses casos. Eu tô tentando me policiar nisso, mas de modo geral, como eu falei, felizmente eu tenho muito mais feedback positivo. Então isso que dá uma esperança para continuar aí fazendo o trabalho. E uma questão adicional antes da próxima é que se você encontrar grandes cientistas, prêmios Nobel, eu já conheci um prêmio Nobel, ele estava velhinho e ele foi na universidade dar uma palestra. Eu acho que ele tinha uns 90 anos, 80 e pouco. E ele foi lá para falar com jovens quando eu estava na universidade nos Estados Unidos. E outros grandes cientistas, pessoas super simples, super acessíveis, estão sempre te elogiando. Tem exceções? Tem, mas geralmente as pessoas não são assim. Geralmente a pessoa que não é cientista está lá criticando. E assim, essa pessoa que é cientista de alto nível, vou lembrar agora de um nome que é daqui de Curitiba, Newton da Costa. Ele vê a pessoa, olha o trabalho, que trabalho legal, não sei o quê, ele elogia, ele estimula, é um cara conhecido por assim, colaborar com centenas de pessoas, porque ele você está fazendo, que legal, vamos colaborar. E realmente são pessoas que não entendem como funciona a ciência que fazem essa crítica. Exatamente. Até eu posso comentar rapidinho, eu estava participando de um evento agora, que é o LOCG, eu estava ajudando na organização também, como staff, que é o Congresso Latino-Americano de Cliques em Grafos. E aí reuniu pesquisadores estrangeiros, vários grandes nomes aqui do Brasil, por exemplo, o professor Jaime... Schwarkfitter. Isso, eu não ia arriscar falar o sobrenome dele, mas é isso aí. Eu não sei se eu falei certo. E, nossa, realmente isso, uma pessoa super acessível, dado todo o conhecimento, toda a estrada que ele tem, super acessível. Eu
nunca fui aluna dele, mas nunca tive uma proximidade com ele, mas pude perceber no evento quanto ele é querido, porque justamente é essa humanidade também que ele trata as pessoas. Eu conheci a professora Cláudia Linhares Salles, que ela é também da área de grafos, é um grande nome, assim, com ela pude conversar. Queridíssima, super também, uma pessoa super acessível. E mesmo quando eu saí quando eu estive no Chile, que eu conheci o professor Upfal, que eu comentei até no outro episódio do Emílias, eu acho que eu comentei. Também, uma pessoa, assim, autor de livros famosíssimos na computação, em particular o Probability in Computing, que eu estou usando agora, principalmente na minha pesquisa. Também uma pessoa super humana, super próxima. Eles também tiveram as dificuldades deles um dia quando eles eram pesquisadores. Então, realmente isso mesmo, a acessibilidade que você vê que essas pessoas têm. Bom, a próxima pergunta aqui, seguindo o roteiro, seria um pouquinho sobre o seu doutorado, que inclusive você já falou que está perto de concluir, né? Então, eu quero deixar aqui em nome do Emílias a nossa torcida para que dê tudo certo para você. Obrigada. Aproveitando aqui que seria sobre o doutorado, então eu queria te pedir para poder dizer, talvez assim, em uma frase, como que você descrever uma frase assim que define muito bem a sua trajetória desde o momento que você falou, eu irei fazer ciência e computação, assim, para que as pessoas possam ter algum tipo de inspiração, talvez. Uhum. Caramba. Uma frase assim, pode ser de minha autoria mesmo. Pode ser. Vou formular agora, caramba, difícil, assim. Uma frase ou um misto de palavras que... Bom, primeiro de tudo, acho que primeiro assim, vou falar um parágrafo, daí vou finalizar com a frase, né? Acho que é mais fácil. Então... Acho que a primeira palavra, assim, é gratidão. As primeiras palavras, né, para poder formar essa frase aí. Gratidão e sonho realizado. E sentimento de missão cumprida. E saber que eu sou uma peça nesse quebra-cabeça da ciência. Que é isso que é o mais incrível que eu acho que a gente faz dentro da ciência mesmo, é saber que a gente não é uma parte isolada, não está sozinha, que o trabalho que a gente está desenvolvendo, ele vai contribuir no todo, então é o bem comum mesmo, é o senso comum. Eu falei em gratidão porque eu felizmente, sempre tive o incentivo dos meus pais. Inclusive, eles vêm assistir minha defesa também, meus pais e meu irmão. Então, eles sempre me incentivaram, porque a gente sabe que nem todas principalmente a gente que é mulher, na área de exatas, é uma minoria, nem sempre a gente recebe um incentivo de família, de amigos. E nesse ponto, os meus pais nunca falaram para mim que computação ou matemática, por exemplo, não eram áreas para mim, porque justamente sempre, pelo menos desde que eu existo nesse mundo, tem muitos homens, mais homens comparado à quantidade de mulheres. Eu posso estar errado, na verdade, porque eu lembro que no início da década de 90... teve bastante professoras se formando em computação. Então, por isso que agora que eu falei, desde que eu existo nesse mundo, talvez não, que eu sou de 93, né? Nessa época eu lembro que bastante professoras minhas da Unicentro mesmo estão estudando enfim. Mas, enfim, né, voltando a quando eu falo em gratidão pelos meus pais, é que justamente isso, felizmente, eu considero um privilégio, de fato, eu ter esse apoio deles e nunca ter essa falta de incentivo, porque a gente sabe que muitas meninas não têm o mesmo incentivo dos pais. Eu falei em gratidão, eu falei em missão cumprida, porque realmente... Eu sinto que eu poderia ter... A gente sempre fica com a sensação que poderia ter feito mais, né? Mas, de modo geral, assim, tendo passado por uma pandemia no longo do doutorado, posso dizer que foi missão cumprida. Eu, quando falo em gratidão, não posso deixar de agradecer meus orientadores também. Os meus orientadores, que eu tenho dois, o professor André Vinhati e o professor Murilo da Silva. Ambos já deram aula aqui na UTFPR, já foram professores aqui. Agora eles são da UFPR. Gratidão enorme porque eles também me incentivam muito. A gente sabe também que nem sempre a pessoa está num ambiente saudável, mas eles fazem com que esse ambiente seja muito saudável, eles me apoiam muito na minha carreira. Quando eu falo que eu quero participar do evento X, eles sempre
estão me auxiliando com inscrição, no sentido de tem que fazer uma aplicação, né? Escrever, porque eu quero participar do evento, porque eu quero tentar a bolsa do evento. Eles sempre me ajudam muito nisso, me incentivam muito. Então, né, gratidão a eles. E também deixo a minha palavra de gratidão para o meu orientador do mestrado, o professor Renato Carmo, que também fez um trabalho de dedicação, teve uma dedicação comigo no mestrado, que eu pude... Foi minha primeira experiência, assim, depois da iniciação científica, né? E, claro, meu orientador aproveita que eu tô falando dos meus orientadores, né? Professor Fábio Hernandes, lá da Unicentro, que foi meu orientador de graduação e de iniciação científica também, que foi uma das primeiras pessoas que me falou, não, você vai fazer mestrado, porque eu te vejo com um perfil de pesquisadora. Então, por ele ter me impulsionado também, eu não poderia de falar da minha gratidão com ele. E é isso, a gratidão, sentimento de missão cumprida, e a frase que eu concluiria se você tem vontade de participar do bem comum da sociedade, venha ser um cientista, porque com certeza você vai ser essa peça do quebra-cabeça que falta para que o conhecimento seja construído, seja concluído. Muito legal. E você já falou que você teve até a experiência de ser professora antes de fazer o mestrado, foi isso? Uhum. Eu lembro que eu fui professor substituto antes de fazer o doutorado, mas eu já estava fazendo o mestrado. Antes de fazer o mestrado, realmente... por sinal, até você falou do professor Jaime, quando eu fiz o mestrado, você tinha 1 ano, em 1994... Olha... Eu tinha uma professora de computação teórica. Na verdade, era uma disciplina de computação teórica. Eu acho que o nome da disciplina é Teoria da Computação. Aí tinha 3 professores. Tinha o professor Rui de Queiroz, a professora Kátia Guimarães e o professor Benedito Ascioli. Uhum. E era um negócio assim meio pesado, porque o Rui de Queiroz era lógica, a Kátia era complexidade e o Benedito Ascioli era teoria das categorias. E aí a Kátia usou o livro do Jaime. Olha! Era um livro de grafos e algoritmos computacionais, alguma coisa uhum. assim. Mas, enfim, eu lembro que quando eu fiz o mestrado, também a gente estava numa situação complicada. Foi 1994, acho, começo do governo Fernando Henrique, eu acho. A bolsa atrasava, a bolsa não sei o quê, não tem contratação. E, enfim, quando eu terminei o doutorado, aí já foi uma situação completamente diferente. Estava sobrando concurso. Então, eu podia escolher. Eu passei em mais de um concurso e eu escolhi vir para cá. Uhum. Por isso que essa pergunta que eu vou te fazer é meio difícil, porque a gente não sabe. A gente sabe onde a gente está hoje, mas a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a 3 meses. Esperamos estar melhor, mas nunca é garantido. Quais são os seus planos para depois de sexta-feira, que vai ser sua defesa? Uhum. Você tem certeza que você quer voltar a ser professora? Você pensa em tentar uma carreira na indústria? O que é que você pensa? Eu tenho certeza que eu quero ser professora. Eu estou com uma perspectiva já, felizmente, encaminhada. Eu prestei concurso também, inclusive para o TFPR, só que não daqui de Curitiba, de Campo Mourão. Esse ano, ainda que eu prestei o concurso, eu fui aprovada. Parabéns. Então, obrigada. Então, agora vamos ver o que vai acontecer aí depois da defesa. Espero ser chamada, espero dar certo ser chamada, porque eu quero muito continuar na academia mesmo. Quero muito ser professora. Lá eu achei legal no campus que tem também o ensino médio técnico. É um dos campos da UTFPR que ainda tem ensino médio. E eu tinha essa vontade também de dar aula para o ensino médio, porque a minha mãe, professora hoje em dia aposentada do ensino médio, foi a vida toda dela. Eu, inclusive, já mencionei no outro episódio de Emílias também, da rede básica aqui do Paraná. Da rede básica sempre foi professora do governo estadual aqui. E ela sempre foi uma inspiração para mim. Minha mãe e minhas tias, irmãs delas, todas professoras aí da rede pública de ensino. E, inclusive, minha mãe foi minha professora. Então, eu sempre tive a docência assim como um sonho na minha vida. E eu, agora, mais ainda, concluindo o doutorado, eu sei que é essa carreira que eu quero seguir, como professora pesquisadora. Teve um momento na pandemia que eu cheguei a pensar, devido a esse cenário que a gente está vivendo de pouquíssimos concursos, inclusive esse foi um achado, de eu cogitar estudar para eu seguir na indústria,
Porque eu acho que eu me adaptaria também, eu iria gostar dentro da computação, iria encontrar desafios também, então seria também uma opção de carreira que eu seguiria, não teria problemas, mas o meu sonho, meu plano A sempre foi academia, então que bom que espero estar se encaminhando para isso. Legal, tomara. Eu ia falar que, assim, para quem estiver nos assistindo e quiser fazer doutorado em computação teórica, tem realmente essa possibilidade. Tem algumas empresas que usam, até o professor Zatesco, que é nosso colega aqui, ele fala que tem uma empresa tal de algum lugar que pega os alunos que fazem maratona de programação, né? Então, tem possibilidade. Sobre a questão da UTFPR Campo Mourão, não sei se você sabe, mas tinha uma professora lá, que a gente entrevistou aqui já 2 vezes, a Ana Paula Chaves. Sim, Ela saiu agora, né? Porque ela e o marido dela foram trabalhar lá na Northern Arizona University. Sim, eu conheci, conversei com ela, inclusive. Mas ela teve uma subsede do Emílias lá. Então, fica a dica. Eu já conversei com ela, inclusive, olha só, planos futuros aí. Mas, sim, e mais uma pergunta rápida. Você já falou um pouco sobre o LOL-CG, né? Você participou da organização, foi isso? Isso, eu auxiliei, né, na parte do staff, então no evento a gente estava correndo para lá e para cá, mas antes mesmo do evento ocorrer, eu auxiliei com algumas artes, no caso com algumas ilustrações que eu fiz para a eco bag do evento, da camiseta também, e do banner. Então, auxiliei com o design de algumas coisas e também, aí no evento, ele já acontecendo, eu pude cantar, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer aí, além da pesquisa. Pude cantar e tocar, levei meu ukulele. E aí auxiliei no staff de modo geral, aí, auxiliar os chairs e sessões e tudo mais. Legal. Foi bem legal. Hoje a gente está falando dia 18 de outubro, foi até ontem, né? Isso, foi até ontem. Uhum. E foi aqui a gente aqui, para quem estiver assistindo, a gente está na UTFPR Curitiba, foi na UFPR Rebouças, que é só uma caminhadazinha aqui, bem interessante. Eu não participei porque, afinal de contas, é um dos problemas de eventos acadêmicos hoje em dia, é que é um preço muito caro, então a gente tem que selecionar alguns, não só também não é a minha área, né? Mas realmente eu tive a curiosidade eu queria conhecer o professor Jaime, mas infelizmente não deu. Mas aí eu passo para a Natália. Bom, Alane, eu queria agradecer, né, por você ter participado mais uma vez do nosso podcast. E eu queria saber se você tem alguma outra mensagem final que você queria deixar para os nossos e nossas ouvintes. Acho que uma mensagem de agradecimento mesmo ao Emílias. Eu, apesar de eu não estar, como diz assim, inscrita ou participando ativamente, mas eu sempre falo de vocês, porque justamente todo esse impulsionamento que eu tive como divulgadora científica, ainda estou crescendo, né? Ainda sou pequena, mas estou crescendo cada vez mais. Eu só tive graças, principalmente ao meu primeiro episódio do Emílias aqui, porque depois que muitas pessoas ouviram, que foi crescendo essa rede, que eu conheci inclusive outras mulheres da computação, da tecnologia, incríveis, tendo contato com elas então, e que outras pessoas também conheceram o meu trabalho e puderam acompanhar desde então. E aí, sempre que eu posso tá divulgando o Emílias ou tá participando de atividades, colaborando, eu estou aí à disposição, porque realmente é um projeto que cumpre com a sua missão de trazer mais a representatividade feminina na tecnologia, na computação. Eu posso dizer que eu sou exemplo disso, né? Tendo mesmo outros professores e pesquisadores que têm conhecido o meu trabalho de divulgadora e também de pesquisadora, claro, foi porque ouviram algum dia o episódio do Emílias e se interessaram e começaram a gostar, por exemplo, do conteúdo. Então, assim, a minha mensagem final é de gratidão a vocês mesmo, pelo trabalho incrível que vocês fazem e que eu espero continuar colaborando aí. E um dia, quem sabe, ser mais ativa. Agora que eu sei que tem a subsede, tinha, né? Mas por que não continuar lá em Campo Mourão? Tá bom. Muito obrigado, Alane, e a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast.